Graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe a tua vida. Essa que vos fala é a tua serva, Bispa Rosimara, constituída filha pela misericórdia. E hoje eu quero falar sobre o jejum. Olha só, o jejum é algo muito importante. Tem algumas coisas que você não sabe, mas que Deus quer te revelar. Amém? O jejum é muito mais que uma prática espiritual. É uma fonte direta para o reino divino. E o que você vai descobrir sobre o jejum é algo surpreendente. O que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao seu coração, são o que Deus preparou para os seus. Está lá em 1 Coríntios 2:9. Quando a gente jejua, a gente cria uma conexão com Deus, entre o físico e o espiritual, não é verdade? E como o jejum impacta o mundo espiritual, bispa? Quando alguém jejua com sinceridade, isso cria uma ruptura num manto espiritual escuro, que parece cobrir toda a terra. Por essas aberturas, a luz, o poder do céu podem fluir livremente, iluminando tudo ao redor. Muitas das vezes, não compreendemos o poder que tem através do jejum. Quando jejuamos também com o coração puro, buscando a Deus e o seu reino, nos tornando parceiro de Deus. A gente se torna parceiro de Deus. E é essa parceria que tem um impacto que você nem consegue imaginar. Você já acredita nisso? Cada vez que a gente jejua, fortalece uma conexão espiritual entre o céu e a terra. E como se a gente estivesse construindo uma fonte. As orações durante o jejum também têm um impacto muito maior do que a gente pode imaginar. Elas quebram as barreiras espirituais que de outra forma levariam anos para ser quebradas. Você acredita nisso? Moisés, nos seus 40 dias de jejum, recebeu os 10 mandamentos. Leia lá em Êxodo 20 e Êxodo 34 também tem. O jejum não é apenas uma prática espiritual, mas uma ferramenta divina que te conecta diretamente com Deus. E é por isso que o jejum de Moisés foi algo que literalmente criou um espaço no reino espiritual, onde a glória de Deus pôde se manifestar plenamente. Essa manifestação permitiu que ele recebesse os 10 mandamentos. E você tem jejuado de que maneira? Como tem feito o seu jejum? Quantos dias você consegue jejuar? Deixa aí nos comentários. O jejum também, ele abre um portal entre o céu e a terra. Você sabia disso? Que é a presença divina que se derrama sobre a igreja, nós, de forma tangível. Daniel também jejuou. Você viu falar de jejum de Daniel? Está lá em Daniel 9, Daniel 10, 21. Né? O jejum dele não apenas fortaleceu sua própria conexão espiritual, mas também literalmente empurrou para longe de forças espirituais malignas que estavam agindo em grandes regiões. Daniel não estava apenas orando, ele estava mudando atmosferas inteiras no mundo espiritual. Muitos crentes desconhecidos ao longo da história bíblica jejuaram de forma fiel, sem nunca perceber o impacto real de suas ações. Suas orações e jejuns mudaram o curso de suas vidas inteiras, afastaram tragédias e trouxeram vitórias que talvez nunca tenham entendido durante suas vidas. A igreja precisa entrar em um tempo onde compreender o poder do jejum é essencial. As batalhas que estão por vir não podem ser vencidas apenas com orações regulares. Jesus quer que jejum seja restaurado ao seu devido lugar, como uma arma espiritual de poder. O jejum coletivo, já ouviu falar do jejum coletivo? São aqueles que grupo de crentes se reúne para jejuar e orar. Eles criam uma força espiritual extraordinária. Esse jejum em grupo geram verdadeiras tempestades espirituais de poder. Essas forças, quando combinadas, elas criam um momento de transformação espiritual tão intenso que pode mudar completamente o curso de cidades inteiras e até mesmo nação. Você lembra do jejum de Esther? Foi tremendo, não foi? Os tempos que estão por vir, esse tipo de jejum será crucial para alcançar avanços em situações de outra forma será impossível. Nem todo jejum tem impacto no mundo espiritual. Por quê? Porque alguns jejuns são feitos com intenções erradas, por aparência, para cumprir um ritual, por uma obrigação religiosa, nem tem quase nenhum impacto no reino, quase nada. O jejum com humildade, arrependimento genuíno, com o coração verdadeiro, voltado para Deus, cria uma energia espiritual incrível e também rompe barreiras, atrás do céu para a terra. Jesus, ele nos revela, igreja, que o jejum não apenas afeta a nossa vida espiritual, mas momentaneamente também transforma algo mais profundo, o nosso DNA espiritual. Você sabia disso? Quando jejuamos, nós sentimos espirituais são mais ampliados, nossos sentidos. Aí a gente ganha uma sensibilidade muito maior,
né? Jejuns prolongados, em particular, criam novos caminhos espirituais e permite que nós operamos em níveis muito mais altos de discernimento e autoridade espiritual. O jejum não é para convencer a Deus, entenda bem. É agir mais sobre se alinhar com Ele. Não é sobre convencer, é sobre se alinhar com Ele e o que Ele já está fazendo. Quando você jejua, você afina a sua frequência espiritual, a sua frequência do céu. E nessa sintonia, milagres começam a acontecer. O jejum também influencia a guerra espiritual. Cria-se uma armadura espiritual muito poderosa, uma proteção adicional que nos dá uma força especial. As nossas orações durante o jejum se tornam armas preciosíssimas e elas atingem alvos com eficiência e um poder surpreendente. Olha aí que interessante. Jesus também nos alerta sobre o nosso inimigo. Ele irá nos atacar durante o jejum, porque ele sabe do poder que tem essa prática no mundo espiritual. Então, ele vai tentar de várias formas te atacar. Então, quando você começar a jejuar, vai vir pessoas para te atrapalhar, vai vir comida, vai vir ligação, vai vir afazeres, crianças vão chorar, pessoas vão te procurar, pessoas que nem te procuram vão te procurar exatamente na hora do jejum. Pode vir um estresse, você querer ficar estressado. Então, tudo isso são ataques espirituais para que você venha perder a sua conexão com Deus. E isso não pode acontecer. Você lembra quando Jesus ele foi ao deserto? Então, o Satanás queria tentar ele estava no processo de jejum. Transforma essa pedra em pão. Então, muitas das vezes vai vir muita tentação durante a nossa prática de jejum. Vai vir muita tentação. E o que eu quero dizer para você? Que a proteção durante o jejum é fundamental. Permanecer sobre a cobertura do sangue de Jesus e da sua palavra também. Por quê? Porque a gente não deve jejuar da nossa própria força, nosso próprio entendimento. A gente deve jejuar segundo a palavra de Deus e debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Né? O jejum também ele aumenta a nossa autoridade espiritual. Cada dia de jejum sincero é como uma promoção no reino espiritual. É um novo nível de autoridade em oração na batalha espiritual. O jejum não apenas nos aproxima de Deus, mas ele também nos equipa para enfrentarmos batalhas que virão com uma força renovada. Teve tempo que Deus ele pediu de nós o que? O jejum. Ele falou, filha, jejua tantos dias. Por quê? A gente não sabe por quê. A gente sabe que lá na frente vai ter algo para enfrentar. Às vezes é uma luta, uma enfermidade, uma batalha, um levante. E ali quando vê, a gente já está preparado através do jejum. É por isso que Deus quer te preparar. As palavras que uma pessoa que vive no jejum tem, as pessoas que vivem direto na prática de jejum, elas têm um peso no mundo espiritual, né? Não são aquelas palavras que saem como um cuspe de quem não jejua. Quem jejua tem um peso no mundo espiritual sobre as suas palavras e elas são revestidas de autoridade. Então, aquilo que você falar vai acontecer. Você que vive uma vida de jejum, se você falar alguma coisa, vai acontecer porque você possui autoridade no mundo espiritual. As suas orações não são apenas ouvidas, elas fazem algo acontecer. Então, essa autoridade não é conquistada. Essa autoridade é um presente dado por Deus, por Jesus, sobre quem jejua. Então, o jejum posiciona você para carregar essa autoridade maior do que você já tem, olha aí. Mas a verdadeira fonte dessa autoridade é Jesus. Então, tudo é sobre Jesus. O jejum constrói um reservatório espiritual que pode ser acessado em momentos de necessidade futuras, né? Existem pessoas que fazem jejum de uma prática constante e isso elas vão acumulando reserva no mundo espiritual, né? Tão grande que quando enfrentam tempos difíceis, tem forças, né? E recurso espiritual para superar qualquer desafio. Então, você jejua hoje, para amanhã, talvez você está jejuando hoje, você não sabe nem para quê, mas amanhã, num tempo de luta, de escassez, de dificuldade, você vai falar, Senhor, lembra aquele tempo que eu fiz jejum? Senhor, lembra aquele momento que eu tive em comunhão com o Senhor? Senhor, lembra quando eu fiz 7 dias de pão e água? Lembra quando eu fiz 7 dias renunciando no telefone? Então, você faz um débito, você cria um reservatório com Deus, e isso é muito interessante. Jesus também nos revela como o jejum transforma a adoração. No jejum, a adoração sobe no céu como uma fragrância espiritual, como se um sacrifício de jejum acrescentasse um elemento precioso à nossa oração e louvor. Então, quando você jejua, quando você vai louvar, a sua adoração sobe mais, e como eu posso dizer, mais forma direta ao Senhor, mais suave, um cheiro tremendo de fragrância, de flores, e a sua oração ela sobe com um cheiro precioso de Deus através do seu jejum. E quando adoramos a Deus em jejum, a gente cria também uma sinfonia no céu. O sacrifício do louvor, junto com o sacrifício do jejum,
carrega um poder muito único. Estamos entrando em tempos difíceis e por esse motivo a gente precisa aprender, né, o real motivo do jejum. As provações que virão, vai vir muitas provações. Não será apenas vencida com orações comuns, mas existem batalhas futuras que os filhos de Deus precisam operar em níveis de autoridade espiritual, que só podem ser alcançadas com oração e jejum. Então, vai ter muitas batalhas que virão que só oração não vai resolver, mas a oração junto com o jejum tem um poder imenso. Os tempos que virão não será uma escolha que jejuamos, mas uma necessidade. É uma arma também que a gente deve ser compreendida por nós, tá? Em uso com sabedoria. Olha aí, um uso com sabedoria também. Só um minutinho, peraí. Sempre assim, quando a gente fala das coisas de Deus, o telefone toca. Mas não podemos nos desfocar. Peraí, só um pouquinho. Bora! O jejum também quebra as correntes espirituais, você sabia disso? Exemplo, os vícios, opressões, até mesmo maldições hereditárias. Então, quando você jejua, você que não consegue se libertar do cigarro, da pornografia, de um vício, qualquer corrente espiritual, depressão, opressão, o jejum quebra. O jejum tem esse poder de quebrar essas correntes espirituais. Né? Quando jejua-se com fé, tem que ser com fé, há intenções puras nessas correntes começam a se enfraquecer, as correntes começam a ficar fracas e elas se rompem. Jesus também ele vai nos revelar que quando a gente jejua, estamos nos unindo ao seu ministério de intercessão, você sabia disso? É como se juntasse a ele a nossa, como vou dizer, o jejum, Jesus é o nosso maior intercessor. Então, quando a gente jejua, a gente se une ao ministério de intercessão. É como se nós juntasse a ele em sua obra contínua de orar pela humanidade. O jejum também traz alegria ao coração de Deus. Jesus se alegra muito ao ver seus filhos escolhendo negar a si mesmo e viver os propósitos de Deus eterno. Então, quando você jejua, você está alegrando o coração de Deus. Quer alegrar o coração de Deus? Jejua. Então, quando a gente jejua também com o coração puro, move o coração de Deus. Não se trata apenas de ganhar o seu amor, porque a gente já tem esse amor, mas se trata de alinhar-se com Ele. Então, a gente nos alinha com Deus e seus propósitos de formas mais profundas. O jejum também desbloqueia muita herança espiritual. Ele limpa poços antigos cheios de entulhos e permite que fontes espirituais há muitos esquecidas voltem a jorrar. O jejum restaura acessos, bênçãos que nem imaginamos, coisas antigas que você vivia no seu primeiro amor. Quando você jejua, essas conexões são ativadas, essas fontes são restabelecidas, são limpas pelo Espírito Santo e você volta a viver de novo aquela prática, aquela vida boa que você tinha no primeiro amor, que hoje já está esfriando com o tempo, né? O jejum também, ele constrói fontes espirituais ao físico e trazem bênçãos e respostas que mudam vida. Não apenas uma prática, mas é um ato de fé, né? E que nos conecta ao coração e os propósitos de Deus. É como plantar sementes, né? Germinam em tempos e lugares inesperados. Então você não sabe. Nossa, eu fiz um jejum aqui agora, mas você não sabe onde que caiu esse jejum. Então pode ter caído na sua vida espiritual, caído na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos, familiar, na sua vida financeira. Então o jejum, ele é como se fosse uma semente. Você está plantando, você não sabe o tempo que você vai colher, mas você vai colher. O jejum, quando é feito com sinceridade, cria ondas que se expandem para afetar comunidades inteiras. Essas ondas não param, mas continuam por gerações e gerações e transformam muitas vidas, né? Muito além do alcance. Muitas das vezes, né, impacto mais profundo do seu jejum não serão revelados aqui na Terra, mas também na eternidade. Tem coisas que você jejua agora que você não vai ver resultado, mas você vai ver na eternidade. Então, o jejum também está ligado ao tempo espiritual. Nem sempre jejuamos para obter uma resposta imediata. Muitas das vezes, Deus nos chama para jejuar para que nós possamos nos preparar para algo que Ele já sabe que está por vir, mesmo que ainda não possamos compreender. Então, se Ele está te chamando para jejuar, é porque Ele sabe que tem alguma coisa que está por vir. Então, Ele quer te poupar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar estratégia, Ele quer te dar um armamento. Porque o jejum é uma armadura sobre nós e uma ferramenta sobre as nossas vidas, né? E Ele sabe que tem alguma coisa que está por vir. O jejum também nos fortalece para enfrentarmos coisas e situações que nem imaginamos que enfrentaríamos. Para os tempos vindouros, nós devemos jejuar com respostas crises para as preparações, não como respostas crises, perdão, né? Mas como preparação
para o que eu sei que está chegando. Deus sabe que está chegando muita coisa por aí. Então, Ele quer que nos prepare através do jejum. O jejum será uma ferramenta de preparação espiritual. A prática do jejum afeta diretamente nosso discernimento espiritual. Você que está pedindo discernimento a Deus, começa a jejuar. Começa a jejuar porque atinge automaticamente, Senhor, eu quero ter... Mas jejuando automaticamente atinge, por quê? É como se ajustasse as nossas antenas, né? Sintonizando perfeitamente a frequência celestial. Pessoas que fazem do jejum contínuo uma prática constante desenvolvem uma sensibilidade muito, mas muito maior à orientação do Espírito Santo. E elas podem captar sinais diretamente divinos, né? Com mais clareza, mais precisão, né? Impossível sem essa prática de jejum. Então, se você quer conectar-se com Deus, você precisa exatamente criar esse hábito de jejuar. Eu não consigo. Começa de poucas horas. Então, Deus não quer ele muito, começa de poucas horas. Mas começa o hábito de jejuar. Entendeu? Você que não tem o hábito de deixar o café, renunciar a alguma coisa, faz um jejum parcial. Né? O jejum parcial é aquilo que você faz metade, você escolhe uma coisa para você fazer. Então, faz um jejum parcial. Né? O jejum também aprofunda a nossa intimidade com ele e cria um espaço dentro de nós que podemos nos conectar com ele de maneira mais profunda e transformadora. O jejum é sobre conhecer a Deus mais profundamente e criar uma comunhão, permitindo que a sua presença nos transforme de dentro para fora. Então, a melhor transformação, a maior transformação que pode ocorrer no ser humano, no crente, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não a veste, não a roupa, não, o caráter é transformado através do jejum. Então, quando você jejua, você transforma o seu caráter. O seu caráter que era de ladrão muda, o seu caráter que era de mal pagador muda, o seu caráter que era de mentiroso muda, porque o jejum quebra a carne. O jejum quebra essa sintonia que a gente tem com o mundo, essa comunhão. Então, Jesus está nos chamando a um jejum bíblico perfeito, né? Tem várias pessoas na Bíblia que eu poderia citar sobre o jejum, né? Que Deus ele honrou, que pessoas foram honradas, que vitórias foram obtidas através do jejum. Mas só que eu vim falar alguns segredos para você, porque essas coisas você já sabe, né? Pega a palavra, leia a Bíblia. Você vai ter mais sobre esse conhecimento. O poder não está no jejum em si próprio. O poder está em Deus. O jejum só tem que te alinhar com Deus. O jejum é só para te alinhar com Deus, tá bom? E esse jejum, ele vai fazer de você uma pessoa incrível no mundo espiritual. Você será reconhecido por anjos e também por demônios, olha só. O jejum só tem a te alinhar com Deus e já está fazendo o que ele, né, o que ele quer e deseja realizar. É só para te alinhar. Então, eu vou deixar aqui para você um pouquinho de jejum, né? O jejum é para te alinhar com Yahvé, com Deus Todo-Poderoso. Porque não é sobre o poder do jejum, mas é o poder da comunhão que você tem com ele. Quando você cria essa comunhão com Deus, o céu se abre. Então não tem capeta, não tem demônio, não tem nenhum espírito maligno que vai tentar tocar em você. Então ele pode até tentar, mas o Senhor Jesus ele te dá autoridade sobre o jejum. Então eu quero terminar esse curto vídeo falando sobre o jejum com uma oração, né? Pela tua vida, para que você venha conseguir jejuar de forma correta, de forma que Deus quer, se afastando do mal. Bispo, eu não consigo jejuar de dia, porque as crianças acordam, tem que fazer coisa, almoço. Jejum de madrugada. Existe jejum de madrugada? Existe, você pega uma hora da noite, um exemplo, meia-noite, você começa o seu jejum e durante ali meia-noite, até umas 3 horas, umas 4 horas da manhã, você fica lendo a palavra, em oração, você tem jejum também. Então, se você não consegue jejuar na parte do dia, jejum na parte da noite. Então é importante você jejuar. Pelo menos 3 vezes na semana você tem que jejuar. Fortalecer a sua alma. Faz jejum quando você for para o culto, em dias de culto na sua igreja. Faça jejum, porque você vai fortalecer a igreja, você fortalecer o pastor, o ministério de louvor. Todos vão se fortalecer. Combina com o seu pessoal da sua igreja, uma equipe lá. Pessoal, um dia de igreja, de culto, vamos fazer um jejum? Porque você vai ver as barreiras sendo quebradas. Às vezes tem culto na sua igreja, tem uma batalha travada, o demônio se levanta, você vai colocar a mão para orar, o demônio não sai. Por quê? Você está sem autoridade no mundo espiritual. Como o Satanás vai te respeitar se ele não tem, você não tem autoridade sobre ele? Então, Deus já nos deu essa autoridade por meio da morte do seu filho e ressurreição. Porém, o jejum aumenta a nossa arma espiritual. Nós temos tempos que nós precisamos viver agora essa ferramenta. Você não pode usar uma arma sem você conhecer ela, você vai causar um estrago. Então, antes de você
usar qualquer tipo de arma, vem o que? Uma instrução. Eu quis passar para você um pouquinho da instrução do jejum, mas na Bíblia fala muito sobre o jejum. É bom você meditar, então preguiça. É bom você arrancar essa preguiça. É bom você arrancar essa preguiça, porque essa preguiça não vai te levar ao conhecimento, mas o estudo contínuo da palavra vai te dar poder. Você imagina você ler a palavra, jejuar e orar? Satanás não fica na tua frente, não tem nenhuma barreira que se mova, né? Que fique de pé, perdão, diante da sua vida. Então, eu quero orar por você que está fraco no jejum, que não consegue orar, que não consegue jejuar. Comece de poucas horas. Comece renunciando a algo. Eu vou renunciar ao meu café. Renuncie o café. Depois você vai renunciar ao almoço. Renuncia ao almoço quando você está começando a jejuar, fazendo da forma que Deus quer. Mas durante o jejum, procure evitar coisas carnais, falatórios, coisas mundanas, pessoas que estiver conversando com você, falando coisa aleatória que não tem a ver com o mundo espiritual. Evite essas coisas, porque isso afeta o seu jejum. Então, entrega para o Senhor o seu melhor, porque Ele tem preparado o melhor para você através do jejum. E detalhe, através do jejum você pode alcançar vitórias que há muito tempo estavam retidas. Bênçãos que estavam retidas, heranças espirituais, você pode alcançar através do jejum. Não com aquele propósito, eu vou jejuar porque eu quero alcançar essa bênção. Deus já sabe que você quer alcançar a bênção. Jejua para ter uma comunhão. E nessa comunhão Ele sabe da sua necessidade. Você acha que Deus não sabe da sua necessidade? Você acha mesmo que Deus não sabe daquilo que você precisa? Bom, eu acredito que Ele sabe que você precisa de todas as coisas. Então, se Ele sustenta a erva do campo, os passarinhos, por que Ele não vai sustentar você, criatura? Ô bichinho de Jacó, você tem comunhão com Deus, então só tenha comunhão com Ele. O jejum é para te alinhar ao propósito que Ele já está fazendo sobre a tua vida. Amém? Então eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, e vamos começar o jejum, né? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, os ouvintes, ó Pai, desse estudo, Senhor, deste pequeno conteúdo, meu Pai, que venha edificar as suas vidas, que essas pessoas que estão fracas agora, Yahvé, que elas venham conseguir jejuar, que elas venham conseguir se libertar da inércia, da preguiça, meu Pai, e da gula que tem cercado eles. Neste momento eu te peço, fortaleça nossas estruturas, Senhor, precisamos conhecer o poder que o jejum tem, a oração, meu Pai, meu Deus, quantas pessoas obteram vitória através do jejum, meu Pai. Esther, meu Pai, pôde salvar uma nação inteira com um jejum coletivo, meu Senhor. Eu te peço, Pai, que esta pessoa, esta igreja, esse ministro de louvor, esse obreiro, venha começar a jejuar para que a sua igreja venha a ser edificada, para que o Senhor venha mandar almas sobre essa igreja, sobre essas portas, que o socorro do céu venha chegar, a provisão venha chegar. Fortalece os meus irmãos, ó Pai, a jejuar e não deixa, meu Pai, que Satanás venha impedir, meu Pai amado, com um bloqueio espiritual, dizendo que não consegue, que tem dor de cabeça, meu Pai amado. Repreenda essas forças malignas agora em nome de Jesus e lança no profundo do abismo, amarradas e acorrentadas. Senhor, eu quero abençoar esse ouvinte neste momento, pedindo que a tua proteção, a tua graça alcance, ó Pai, e que eles venham ter força para jejuar, Senhor, em nome de Yahvé, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. É o que eu te peço, Jesus, e te agradeço, porque eu creio que a partir desse conteúdo, essa pessoa irá receber força e poder para jejuar e para falar contigo. Amém? Então, depois você volta aí, você comenta o que você achou, né? Eu creio que Deus fez algo grande na tua vida e ainda vai fazer. Bora jejuar? Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.